Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da Costura Brasil Mac. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente pro vídeo. Pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao canal da Costura Brasil Mac, o canal onde você encontra dicas, onde você encontra ideias para melhorar o seu ramo de costura, para fazer a sua máquina de costura funcionar melhor lá no seu dia a dia, lá na sua casa, lá na sua facção. A gente está aqui para te ajudar. Vamos lá então, pessoal. Vou falar hoje de uma coisa muito importante, uma coisa que acontece aí no dia a dia em todas as máquinas de costura, tanto domésticas quanto industriais, over, reta, cobertura. Vamos falar um pouco sobre falha de ponto e linha arrebentando. Algumas causas que você pode estar verificando, uma ordem que você pode estar levando em consideração para verificar. Você está lá costurando com a sua máquina e do nada ela começa ou a arrebentar a linha ou a falhar ponto. Vamos falar 5 tópicos para que você possa estar verificando e que, quem sabe, vai ajudar você a resolver facilmente este problema. Certo, gente? Mas antes, não se esquece, se você não é inscrito aqui no canal da Costura Brasil Mac, se inscreve no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque toda terça e quinta noite temos vídeos novos aqui no canal que vai ajudar você aí a consertar, a resolver os problemas ali na sua máquina de costura. Certo, gente? Vamos falar um pouquinho então sobre falha de ponto e linha arrebentando. Gente, se você está trabalhando com a sua máquina de costura e do nada ela começa a acontecer algum problema, gente, não vão mexer em lançadeira, não vão mexer em looper. Gente, esse é o último lugar onde a gente vai tentar mexer. Um looper bem regulado, ele não sai de regulagem do nada. Uma lançadeira bem regulada, ela não vai sair de regulagem do nada. Ah, minha máquina teve uma trancada, minha máquina quebrou uma agulha e trancou em algum lugar. Sim, pode acontecer. Mas se você está lá trabalhando, trabalhou aí, está lá o dia inteiro trabalhando com a máquina, está uma semana trabalhando com a máquina no mesmo tecido e do nada a máquina começa a falhar. Não vão mexer em coisas críticas. Looper, lançadeira é uma coisa que requer um pouco mais de conhecimento. Primeiro você tem que levar em consideração os arredores, linha, agulha, passagem de linha. Eu vou falar aqui para vocês alguns tópicos numa ordem que você pode estar olhando e resolvendo esse problema. Quando é uma causa aí que você está lá trabalhando e do nada acontece esses problemas. Gente, primeira coisa que você vai fazer, olhar a agulha. A agulha é essencial para o funcionamento de uma máquina, para o bom funcionamento de uma máquina. Uma agulha um pouquinho torta, uma agulha despontada, que é aquela pontinha da agulha que você passa o dedo ali, que você passa a unha e você percebe que ela dá uma pequena engatadinha. Isso faz falhar ponto, tá? Isso faz falhar ponto e muito. Uma agulha que você sabe que na reta a agulha tem que estar em diagonal, ou na cobertura e na over que a agulha tem que estar com a cavinha da agulha para a parte de trás da máquina. Então assim, se ela está um pouquinho virada para um lado ou um pouquinho virada para o outro, sim, vai fazer falhar ponto, vai danificar o looper da sua máquina, porque quando a agulha está um pouquinho virada, ela acaba aumentando o campo de trabalho dela, onde se você tem uma máquina bem regulada, ela vai vir e começar a bater na agulha, o looper vai bater, a lançadeira vai bater na agulha, com o tempo vai danificar as peças ali da sua máquina. Então tome cuidado, veja se a agulha não está torta, veja se ela está colocada corretamente e, na dúvida, troque a agulha, põe uma agulha nova e faça um teste. Às vezes já vai resolver o problema só com a troca da agulha, certo, gente? Segundo ponto, passagem de linha. Às vezes a gente está tão com a cabeça cheia, pensando no problema que está acontecendo ali na máquina. Puxa vida, tem um serviço para entregar, tem um lote aqui que eu teria que acabar para entregar hoje. A máquina começou a incomodar e tu olha tudo e esquece às vezes de dar uma olhadinha na passagem de linha. Por que que isso acontece? Às vezes você está lá trabalhando, ali engata no porta-fio, você está lá com o ventilador ligado, alguma coisa assim, ali engatou, arrebentou, você passou e por um descuido, às vezes está conversando com alguém, ou às vezes tem bastante sujeira ali, poeira dentro da máquina, você acaba esquecendo de passar em algum determinado ponto. Às vezes a máquina funciona e do nada ela dá uma falhadinha, funciona um tempo, dá uma falhadinha. Então assim, a passagem de linha, ela é essencial. Verifique com cuidado, vai em linha por linha, vê se ela está passada em todos os
os passadores de forma correta, porque assim, isso pode fazer tanto falhar ponto quanto arrebentar a linha. Então tome muito cuidado na passagem de linha também. Certo, gente? Outro ponto, a própria linha da máquina, a linha que você está usando ali para costurar, ela também é uma coisa que pode fazer tanto arrebentar quanto falhar. Ou assim, não, às vezes nem falhar e nem arrebentar, mas deixar uma costura muito feia, tu olhar aquele ponto todo solto ou todo apertado, e você às vezes esquece de olhar para a linha e vai lá e já começa a mexer no tensor da máquina. Isso não se faz, tá? Você tá lá com uma máquina regulada e do nada ela começa a mexer na regulagem do ponto. Eu tava lá com um estoque de linha em casa, tinha umas linhas lá na prateleira, acabou minha linha, fui lá, peguei uma linha de lá e coloquei, e do nada o ponto da minha máquina começou a ficar feio. Dá uma olhada se o problema não é a tua linha, principalmente a linha balão, que ela é uma linha que, por ela ter ela ser bastante maleável, então uma linha muito velha ela vai acabar ficando muito seca, então ela vai às vezes ficar pesada para passar nos passa-fio, ou às vezes ela vai acabar arrebentando com facilidade. Então verificar a linha que você está usando, isso também é muito importante para resolver problemas lá na sua máquina de costura, certo, gente? Outra coisa, se a grossura da agulha, vamos falar aqui no quarto ponto agora, né? Se a grossura da agulha ela é compatível com o tecido que você está costurando. Às vezes você estava lá a semana inteira costurando uma meia malha com uma agulha 70 e do nada começou a costurar um tecido mais grosso, ou passar por cima de uma costura da overlock, fazer um pesponto diferenciado, alguma coisa assim, que pega aí algum ponto mais grosso e acaba falhando o ponto. Ah, mas a máquina estava funcionando, trabalhei um tempão assim com ela, como essa agulha estava funcionando. Porém, às vezes, algum determinado ponto ali da peça, ela possui uma área um pouquinho mais grossa. E quando a máquina passa por cima, que ela sobe e desce, ou quando ela sobe, algum ponto desse ali acaba falhando um ponto. Às vezes até você escuta um estralinho, dependendo da máquina, na cobertura principalmente, você escuta um estralinho e a agulha acaba arrebentando a linha daquela agulha. Por que isso acontece? Quando a agulha entra no tecido, se o tecido é um pouquinho grosso e a agulha é muito fina, o próprio tecido acaba deslocando a agulha. Ela pode ir tanto para frente quanto para trás. Então isso pode fazer com que? Pode fazer com que o looper passe por trás da agulha. Isso vai fazer arrebentar a linha, vai fazer falhar o ponto. Então verificar a grossura da agulha. Às vezes você vai ter que colocar, estou usando uma agulha 75, vou precisar colocar uma agulha 80. Então a grossura da agulha ela é muito importante, tanto para falha de ponto quanto para arrebentar a linha, certo, gente? Então às vezes você está lá trabalhando, do nada a máquina começou a falhar e você nem percebeu que você acabou mudando o tecido, mudou a cor, que acaba às vezes tendo um tingimento diferenciado e às vezes a agulha se tornou um pouquinho fina para aquilo que você está fazendo. Então dá uma olhada, vê se não há necessidade de você colocar uma agulha um pouquinho mais grossa para aquele determinado trabalho, certo? Quinto ponto, que é uma coisa que nos dias atuais está acontecendo muito, que é o que? O aquecimento da agulha. Você trabalha num pedaço assim, fez uma costura não muito grande e você percebe que sai até fumaça da agulha, você sente até um pequeno cheiro de queimado. O que isso acontece? O tingimento ou o tecido em si, ele faz com que o atrito da agulha no tecido faça com que a agulha aqueça. Quando a agulha aquece, ela atinge uma temperatura tão alta que ela acaba ou rompendo a linha, arrebentando a linha por causa desse aquecimento, ou às vezes não deixando com que a laçada da linha lá embaixo acaba abrindo. Então ela acaba colando, a própria linha gruda ali na ponta da agulha e não deixa abrir a laçada. O looper vem, passa e acaba não pegando a linha. Então isso vai fazer muito, causar assim, bastante problema, tanto com falha de ponto quanto arrebentar a linha. Então verifique essa parte do aquecimento. Estou trabalhando aqui, senti um cheirinho de queimado, percebi aí que a minha máquina começou a falhar um ponto, volta e meia está arrebentando a linha. Isso é um problema bem grave, tá resolvendo isso. Existe uma agulha dourada, que o pessoal chama de agulha amarela, agulha ponta de ouro, mas ela é uma agulha dourada, ela é feita de um material que ela aquece menos. Então, como esse material vai aquecer menos, ele vai ajudar bastante, vai aumentar uma porcentagem bem grande, onde a sua agulha não vai aquecer tanto. Outro ponto que você pode estar fazendo, usar o silicone.
tem ali os lugarzinhos da máquina ali que você pode estar usando o silicone para resolver isso, né? O próprio silicone vai acabar resfriando um pouco mais a linha, fazendo com que ela não arrebente com tanta facilidade, que ela não aqueça com tanta facilidade. Isso vai ajudar bastante também. E outro ponto que você pode estar fazendo é molhar a linha. Pegar e colocar a linha dentro de um potinho com água, deixar ela absorver um pouco de água e usar a linha molhada. Isso vai ajudar bastante também. Então, assim, são pontos que você pode estar fazendo, são coisas que você pode estar fazendo. Por quê? Porque não existe uma regulagem na máquina que você pode estar fazendo. Quanto mais velocidade tem sua máquina, mais atrito a agulha com o tecido, mais vai aquecer. Então, assim, trabalhar com a máquina um pouco mais devagar também vai ajudar, vai dar menos atrito. Quanto mais fina a agulha nessa situação, melhor, porque quanto mais grossa a agulha, mais ela vai ter atrito com o tecido. Mas claro que às vezes você está costurando um tecido grosso, você não vai poder usar uma agulha muito fina. Então, assim, você vai ter que achar pontos que vai resolver o problema ali, que seria então essa agulha dourada, que seria o silicone, que seria molhar a linha, ou até mesmo trabalhar com a máquina um pouquinho mais devagar. Se você tem uma máquina aí com motor eletrônico, você pode ir lá diminuir um pouquinho a velocidade, vai ajudar também nessas situações. Certo, gente? Quis trazer essas dicas aí que vai ajudar bastante você lá na sua casa, que vai ajudar ou quem sabe resolver esses problemas aí, que são problemas aí cotidianos, né? Se fala muito em arrebentar linha, falhar ponto, então assim, não vão mexer naquilo que vocês não têm conhecimento, mexam naquilo que vocês sabem que há a possibilidade de resolver o problema, que é linha, agulha, que são essas situações aí que no dia a dia vai ajudar bastante você e que você não vai vir a causar problemas novos. Às vezes você vai mexer na máquina em algum ponto que você não tem o conhecimento e às vezes vai causar um problema novo. Então mexa naquilo que você tem certeza que na maioria das vezes você vai conseguir sim resolver lá o problema. Certo, gente? Gostou do vídeo? Não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e ative as notificações. Toda terça e quinta vídeos novos aqui no canal da Costura Brasil Mac. Valeu!